turma, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre ciências. A gente já tinha falado um pouco na aula passada, vocês lembram? Que a gente falou, né, sobre os objetos, as coisas que estão ao nosso redor. E aí, o que acontece? Eu tinha feito uma proposta para vocês fazerem em casa, de vocês pegarem um brinquedo e fazerem uma pesquisa, né? E saber de onde ele veio, como ele é fabricado, certo? Eu espero que vocês tenham feito, tá? Porque agora a gente vai levantar uma outra questão. A questão é a seguinte: e esse objeto que eu pesquisei, né? Esse brinquedo ou qualquer um outro, de onde vem e para onde ele vai? Você descobriu que eles estão vindo de onde, né? Vocês compram, eles são fabricados, vão para um local de venda que vai ser aberto ao público, certo? Depois que eu utilizo esse objeto, para onde é que será que ele vai? Esse conteúdo vocês vão achar ele no livro lá na página 136, certo, turma? E aí a gente vai conversar um pouco para a gente entender melhor o que está ali no livro. Olha só a questão que eu trouxe aqui pra gente. Onde será que eu jogo isso? Aqui a gente está vendo o tradicional lixinho de pia, aquele onde a gente descarta ali o restinho de alimento que a gente come todos os dias, né? Que fica lá na pia da casa da gente. E aqui um lixinho mais seco, aquele que geralmente fica no chão ou no banheiro, né? Que está mais voltado para materiais que não são úmidos, certo? Ou orgânicos. Geralmente, quando as mamães ou a pessoa que está na sua casa com você vai descartar esse lixo, eles não fazem aquela separação do lixo como é recomendado a gente fazer, porque vai ajudar muito na coleta, vai ajudar muito, principalmente aqueles catadores que sobrevivem disso, porque o lixo, gente, ele não é só o lixo, né? A gente fala assim, lixo, serve para nada, serve sim. Vocês talvez pensem que não, mas ele tem muita utilidade. E às vezes a gente não pensa em como a gente vai jogar ou fazer com esse lixo. E aí eu trouxe aqui umas coisas para a gente refletir um pouco. Olha essa imagem. O que é que vocês estão achando dela? Feia, né? Com certeza. Por um acaso, algum de vocês já teve o desprazer de ver uma imagem dessa? Não? Pois parabéns. Talvez você nunca tenha andado assim pela comunidade São José, certo? Ou por qualquer uma outra que seja ribeirinho, que mora assim próximo aos rios, às margens do rio. Infelizmente, se você for lá na comunidade São José, é muito provável que você vai ver essa cena, tá? Por muitas vezes eu já fui lá e já presenciei isso aqui. E é muito triste a gente ver que um rio que poderia ser super limpinho, ter uma água super saudável, para que a gente tivesse até um lazer, né? Tomar um banho de rio é muito bom, mas um rio desses aqui a gente não consegue. Sem contar que a água do nosso consumo, a água que é apropriada, já é tão pouca e as pessoas ainda fazem com que isso aqui aconteça. Isso é muito triste, né, gente? Então, fica aí para a gente refletir. Né? Onde é que será que a gente está jogando esse lixo? Também trouxe uma outra imagem aqui, ó. Essa daqui com certeza vocês já viram, tá? Porque no nosso bairro, se a gente nem precisa andar muito, a gente vai encontrar muitos locais onde o lixo está sendo descartado de maneira inconsciente. As pessoas não pensam no que estão fazendo. E a gente sempre vai ver cenas desse tipo aí. Lixos amontoados em terrenos baldios ou próximos das nossas casas. Muitas vezes pela desculpa de que o carro demorou a passar ou porque não tem coleta seletiva no bairro, então não adianta organizar o lixo para botar fora, né? Mas se a gente for pensar, esse lixo que a gente tira de dentro da nossa casa, ele só sai de dentro do seu espaço, tá? Ele ainda continua no planeta onde você vive. Ele só sai de dentro da sua casa. E independente se ele está fora ou não, é muito bacana a gente pensar que seria muito melhor se as pessoas fossem mais conscientes com a forma que descartam o lixo.
Porque isso aqui, ó, tá vendo todas essas pessoas que moram aqui por perto, elas estão tirando lixo de dentro de casa. Mas esse lixo aqui vai levar para elas muitas doenças, que talvez elas nem pensem. Esse lixo que está aqui, quando passa muitos dias, ele vai produzir um líquido. É um líquido muito contagioso, tá? Ele também, através do ar, ele também leva bactérias, doenças, sem contar ratos, baratas que vão para dentro das nossas casas, certo? É por isso que, quando as pessoas falam de coleta seletiva, é bastante importante. Às vezes eu sei que é difícil, né? Se você for lá falar com a mamãe, é difícil a gente sempre separar o lixinho, mas pelo menos, já que não quer separar aquele lixo orgânico do lixo, né, do plástico, ou do vidro, ou de outro tipo de lixo que é reciclável, você pode separar assim, um saquinho de lixo orgânico, que são os restos de comidas, e um saquinho só para o lixo seco, plásticos, papéis, certo? E ainda tem outra coisa que eu também queria dizer para vocês. Às vezes quebra um copo dentro de casa, né, um prato, ou o papai ainda usa aquele barbeador que coloca a gilete ali dentro. Não misturem com lixo, gente. Vamos pensar no nosso próximo. Essas pessoas que ganham a vida catando esse lixo que a gente coloca fora das nossas casas, eles podem machucar a mão com uma lâmina ou com um caco de vidro, né? É legal, e essa ideia eu vi até de um gari que deu essa dica pra gente fazer. A gente pegar esses vidros que quebram, corta a garrafinha de plástico, que pode ser de refrigerante, ou do próprio detergente, ou de um shampoo. Você corta a garrafinha no meio, coloca tudo que vai machucar a outra pessoa ali dentro e depois veda novamente. Por quê? Porque vai ficar ali preso na garrafinha e não vai correr o risco de um animalzinho que vai mexer no seu lixo engolir, nem do gari cortar a mão, certo? E se a gente parar para pensar um pouquinho, na aula de história eu falei para vocês sobre a importância das profissões, né? Então todas as profissões são importantes e a gente tem que valorizar cada uma, ok? O que a gente vê aqui? São os coletores seletivos. Você já deve ter visto nos shoppings, nos postos de saúde, na praia, por exemplo. E cada um vai ter uma utilidade, certo, gente? O vermelho, geralmente, a gente coloca plástico. O azul, papel. O amarelo, a gente vai colocar, tá? Vidro, no azul. No vermelho, a gente vai colocar laranja, desculpa. No laranja, a gente vai colocar produtos como pilhas, baterias. E esse daqui, que tá meio cor de vinho, mas na verdade ele é marrom, é o lixo orgânico, tá? Ele serve pra gente descartar aqueles alimentos que, como eu já tinha falado para vocês, são alimentos úmidos, certo? Por que eu coloquei aqui lixo ou resíduo? Existe uma diferença, certo? O lixo a gente geralmente pode utilizar isso para coisas que a gente não vai ter mais como reciclar, nem reutilizar. Mas se a gente for parar para pensar direitinho, hoje em dia quase tudo se aproveita, até a comida que a gente joga fora no lixinho. Por quê? Porque daquela comidinha que a gente joga fora, aquilo vira adubo também. Mas enfim, eu não tenho como reciclar restos de comida, né? Então tudo aquilo que a gente não pode reciclar nem reutilizar, eu chamo de lixo. E os resíduos são materiais, objetos que eu tenho como reciclar ou reutilizar. Professora, e qual a diferença de reciclar ou reutilizar? Existe, certo? Reciclar é quando eu pego um material, um objeto, e faço dele um novo. Ele vai ter que passar por um processo, numa fábrica, numa indústria, e vai se tornar um novo. E qual é a diferença de reutilizar? Reutilizar é o caso do papel machê. É quando eu peguei o papel, que é reciclável, que iria para o lixo, e como eu não tenho como reciclar, eu reutilizei. Eu fiz um novo objeto com aquele material que estava no lixo,
certo? Então, só para lembrar, tá, turma? Lixo, a gente não tem como reciclar nem reutilizar. Resíduos, sim. Os resíduos, a gente pode fazer um novo ou apenas reaproveitá-lo de maneira que a gente vai transformar ele em outro objeto, tá certo? O que vocês vão fazer então? Vocês vão fazer a ficha de atividade lá de ciências na página 85 a 88, tá, gente? Parece muito, mas não é, porque ele aborda de uma maneira assim bem legal para vocês trabalharem, não vai ser uma coisa cansativa, certo? E aí quando for na próxima aula, a gente vai rever e corrigir. Sim, gente, desculpa, eu esqueci de dizer o que era o amarelo. Amarelo é metal, tá? E aí, tchau para vocês, beijo, fica com Deus e até a próxima aula.